Olá, seja bem-vindo à continuação do nosso curso de sistemas lineares e hoje vamos estar trabalhando com matrizes. Hoje vai ser uma aula bem tranquila, a gente vai falar sobre 3 operações elementares nas linhas de uma matriz. Mas para que você deve estar se perguntando, eu já aprendi tantas operações nas matrizes, por que eu preciso aprender operações nas linhas? Porque são essas operações que vão garantir que a gente consiga encontrar as soluções dos sistemas lineares manipulando as matrizes, certo, pessoal? Então essas operações elementares, elas vão ser sempre nas linhas das matrizes que estão representando o sistema linear que a gente está querendo descobrir, certo? Então se você pegar uma matriz e você for fazer uma operação elementar, você vai nas linhas, você só vai trabalhar, obviamente, com as linhas, certo? E são 3 bem fáceis. Essas operações, elas são muito interessantes porque independente de quantas operações, de que tipos de operações elementares vocês fizerem, o sistema linear, a solução dele não se altera, certo? Então, mesmo que eu mude a matriz utilizando essas operações elementares, o resultado das soluções não se altera, certo? Então vamos começar aqui com a primeira operação. Vamos chamar essa operação de OP1. Então vamos vir aqui. Deixa eu dar uma arrumada. Então, a nossa operação 1, pessoal, ela vai se chamar de permutação entre duas linhas, certo? É basicamente você trocar de posição uma linha com a outra. Então você vai trocar de posição uma linha 1 com uma linha 2, por exemplo. Isso não vai alterar o sistema linear, suas soluções e suas equivalências, tá? É claro que vai alterar a matriz, tanto que nós sabemos que quando alteramos duas linhas, o sinal do determinante se altera. Mas a gente não está pensando em determinante aqui, a gente está pensando em sistema linear, certo? Por enquanto, pelo menos, o determinante ainda não está entrando, mas vai entrar daqui a pouco, certo? Então a gente vai chamar essa operação de permutação entre duas linhas. A gente vai fazer uma notação aqui para ficar legal. Pronto, tá aí a nossa definição de operação 1. Vamos definir uma notação aqui. Essa notação vai ser, por exemplo, uma LI, ou seja, que é a minha iésima linha, trocada, né? Então a gente faz esse símbolo aqui, esse segmento aqui que tem duas orientações, né? Com uma LJ, né? Então a gente chama isso aqui de iésima linha, né? Ou seja, pode ser qualquer linha da nossa matriz com qualquer coluna, com a nossa jésima coluna, tá? A gente vai trocar de posição essas duas linhas. Vamos fazer um exemplo aqui de como funciona na prática essa operação elementar, certo? Então a gente vai trazer aqui um exemplo bacana para ilustrar isso aqui. Então seja uma matriz, por exemplo, 1, 2, 4 e cosseno de 90, por exemplo. E aí suponha que eu vou fazer uma operação elementar aqui. E eu troco a linha 1 com a linha 2. Isso aqui vai me trazer uma matriz bem simples, né? A gente vai ver aqui. Vai trazer uma matriz, no caso 4, cosseno de 90, 1 e 2. Então não tem mistério nessa operação, é só trocar de posição duas linhas, tá? A iésima e a jésima coluna. Tá? Então é só fazer isso mesmo aqui. Então a gente definiu a OP1, vamos definir agora a OP2 aqui do lado. Então, sem muita complicação. A nossa OP2, nós vamos chamar a nossa OP2. Deixa eu fazer um pouco mais embaixo. Essa nossa operação 2, nós vamos chamar ela de multiplicar uma linha por uma constante, tá? Então é bem simples e bem intuitivo também. Você vai ter uma linha 1, por exemplo. Aí tem a linha 1 que é formada por 1, 2 e 3. Você multiplica 1, 2 e 3 por um número, por um escalar. Então, produto linha por constante. Vocês veem que esse assunto é bem tranquilinho, tá, pessoal? É bem tranquilo mesmo, não tem muito o que fazer, não.
tem que praticar bastante exercício, né, para aprender. Então a gente tem uma notação aqui, eu pego uma note. E essa notação vai ser justamente pegar, por exemplo, uma linha I, a iésima linha, e multiplicar com o número K e com a LI, né? Isso aqui, K, lembrando que K, vou colocar pertencente aos números reais para indicar que é um número real, certo? E a gente vai trazer um exemplo aqui para vocês. Bem tranquilo, né? Então, seja essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 24. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma operação do tipo, vou pegar minha L1 e vou multiplicar essa L1 com uma constante. Vou multiplicar por 10. 10 L1. Isso aqui vai me trazer uma matriz que vai ser, no caso, a matriz 10, né? Porque 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, né? 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, que é 30. E a gente repete, né, a de baixo. Tá aí feito, né, a nossa operação 2, né? São 3 operações bem tranquilas, tá? Vamos vir para o P3 aqui agora, que essa P3, inclusive, ela não altera o valor determinante da matriz. Certo? Então, vamos definir aqui a nossa P3. Então, tá aqui a nossa P3. Certo, pessoal? A P3 ela é bem simples, tá? Você vai pegar uma linha e vai somar com outra linha multiplicada por um múltiplo. Como assim, Thiago? Você vai pegar, por exemplo, a gente chama de... Vou anotar aqui, então vamos somar uma linha com outra linha, vamos chamar assim com o múltiplo, vou usar com outra linha multiplicada por uma constante também. Vou colocar por um múltiplo para não confundir com a outra operação elementar, certo? Então tá aí. Então vamos fazer aqui a anotação, né? A gente sempre faz a note. Então a nossa anotação aqui. Então essa anotação vai ser definida o seguinte. Então seja minha Lésima, ela vai ser a Lésima mais uma KLK, né? Opa, uma KLJ, perdão. Então na prática, pessoal, é bem tranquilo também essa operação elementar. Lembrando que ela não está determinante da matriz. Então, se eu tiver, por exemplo, uma matriz, vou trazer uma 2×2 de novo, matriz, eu gosto de fazer com letra essa, porque dá para entender o processo. E aí a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar L1, né? A gente vai fazer L1 somada com 2 vezes L2. Então, isso aqui vai dar pra gente, vou colocar aqui embaixo o resultado, né? Esse resultado vai ser o quê? L1 mais 2 vezes L2. Então, a gente vai multiplicar cada elemento correspondente. Então, vai ficar 2C aqui e 2D aqui. E aí, a gente vai somar. Então, vai ficar A mais 2C, né? Então, vai ficar aqui A mais 2C, B mais 2D e repete embaixo C e D. Viram como é fácil, pessoal? Então... essas são 3 operações elementares, né? E a gente, para terminar a nossa aula, a gente vai falar aqui um pouco sobre matriz linha equivalente, né? Então, vamos definir isso aqui agora. Então, vou pegar meu piloto. Então, vamos lá. Matriz linha equivalente. Como é essa matriz? Vocês devem estar se perguntando, né? Bom, é muito simples, pessoal. Suponha que eu tenha 2 matrizes, tá? Uma matriz A e uma matriz B, certo? Suponha que A e B sejam matrizes. E eu vou falar o seguinte. B é matriz equivalente de A se
a B for obtida de A. Como assim, Thiago? É muito simples, pessoal. Se eu tenho uma matriz B, certo? E eu, por exemplo, eu tinha matriz A, né? Vamos começar com a matriz A. E aí eu fiz várias operações elementares, um número finito de operações elementares, até que eu cheguei nessa matriz B. Ou seja, B é matriz equivalente de A. E A também vai ser, no caso, equivalente de B, porque a gente pode também fazer o processo reverso, né? Então a gente pode ir de A até B e de B até A. Ou seja, se a gente fizer várias operações que a gente fez agora, tipo somar com o múltiplo de uma matriz, fazer produto e chegar na B, e se fizer isso na B e chegar na A gente fala que, por exemplo, se eu estou na matriz A, por exemplo, essa matriz 1, 2, 3, 4, eu vou chamar essa matriz aqui de A. Tá? Suponha que eu pegue, eu multiplique a primeira linha por uma constante, então vamos multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui, aí vai ficar igual a 2, 4, 3 e 4. E agora eu pego essa mesma matriz e eu já poderia falar que essa matriz aqui é minha B e ela é matriz equivalente de A, porque eu fiz uma operação elementar e já cheguei nessa matriz nova. Mas aí, por exemplo, eu somo essa B aqui com um múltiplo de outra matriz. Por exemplo, eu pego a linha 1 agora e faço L1 mais 2 vezes L2, por exemplo. Aí eu vou chegar, eu vou repetir a primeira linha, que ela não vai se alterar, vai ficar 3 mais 2 vezes L2. Então 3 mais 6, né? Então vai ficar 9. Vai ficar 4 mais 8, 12. Pronto. E aqui se eu suponho que essa aqui é C, então C é linha equivalente de A. Linha equivalente de A. E no caso o caminho reverso também volta, tá? Então C também dá para chegar em A, então A é equivalente de C também. Então pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Deixa um gostei e um comentário pra gente.